O escárnio ecoava da elite implacável, enquanto ela esfregava o champanhe derramado no mármore frio, de mãos e joelhos. Para eles, ela não era nada mais que sujeira sob seus saltos de grife. Eles não faziam ideia de que o chefe da máfia mais temido da cidade estava prestes a se ajoelhar pela mesma mulher que eles desprezavam. A mansão Astor, um casarão fortificado e imponente aninhado nas colinas isoladas de Long Island, fervilhava com a energia perigosa que apenas uma reunião da elite do submundo poderia produzir. Esta era a noite do baile do solstício de inverno, um baile de máscaras da alta sociedade, onde bilionários de fundos de hedge brindavam com chefes de cartéis e políticos apertavam a mão de homens que faziam seus inimigos desaparecerem antes do café da manhã. O ar estava denso com o perfume de colônia Tom Ford, fumaça de charuto caro e segredos. No centro dessa loucura opulenta estava Chloe Hastings. Vestida com um uniforme de empregada rígido, impecavelmente engomado, preto e branco, Chloe mantinha os olhos fixos no chão, equilibrando uma bandeja de prata carregada com taças de cristal de Dom Perignon Vintage. Para os monstros internos Armani sob medida e as mulheres adornadas com diamantes de sangue, Chloe era parte da mobília. Ela era barulho de fundo. Ela era invisível. Mantenha a cabeça baixa e não faça contato visual com os convidados, sibilou Arabella, a draconiana chefe de pessoal da mansão. Arabella era uma mulher amargurada que empunhava sua escassa autoridade como uma tirana. Ela agarrou Chloe pelo cotovelo, suas unhas perfeitamente cuidadas cravando dolorosamente no braço da jovem. Você é apenas uma serva, Chloe. Você está aqui para servir, limpar e desaparecer. Esses homens poderiam acabar com sua vida com um estalar de dedos, e ninguém sequer registraria um boletim de ocorrência. Você me entende? Sim, Arabella, respondeu Chloe, sua voz suave, desprovida de qualquer inflexão. Bom, agora, leve esta bandeja para a área VIP, perto da grande lareira, e se você derramar uma única gota, eu a farei ser expulsa para a neve sem seu casaco. Chloe deu um leve aceno, quase imperceptível, e moveu-se para o mar de convidados. Seus movimentos eram suaves, graciosos e estranhamente silenciosos. Ela deslizou pela multidão como um fantasma, evitando os gestos agressivos de socialites embriagados e os olhares predatórios de capangas de baixo escalão. Ela chegou à área VIP, um lounge rebaixado adornado com veludo vermelho. Aqui sentava o verdadeiro poder da cidade. Entre eles estava o senador Richard Hayes, um homem cujos bolsos eram forrados com dinheiro da máfia, e Lorenzo Costa, um capanga impulsivo, conhecido por seu temperamento volátil e crueldade. Quando Chloe se aproximou, Lorenzo estava no meio de uma história barulhenta, gesticulando com as mãos. Sem olhar, ele deu um passo para trás diretamente no caminho de Chloe. Chloe antecipou a colisão uma fração de segundo antes de acontecer. Ela poderia ter desviado. Seus reflexos eram afiados como navalha. Seu corpo era capaz de se mover mais rápido do que o olho humano médio poderia acompanhar. Mas desviar significaria chamar atenção. Desviar significaria demonstrar uma proeza física que uma simples empregada não deveria possuir. Então ela se preparou e deixou acontecer. O cotovelo de Lorenzo bateu na bandeja. As pesadas taças de cristal estilhaçaram violentamente contra o chão de mármore. Uma cacofonia de vidro quebrando que silenciou instantaneamente a área imediata. Champagne espirrou sobre a pedra polida, molhando a barra das calças italianas personalizadas de Lorenzo. Que diabo há de errado com você, sua garota estúpida? Lorenzo rugiu, girando. Seu rosto corou de um tom perigoso de carmesim. A música pareceu diminuir. Olhos se voltaram para a comoção. Arabella materializou-se da multidão quase instantaneamente, seu rosto pálido de terror e raiva. Mil desculpas, Sr. Costa. Arabella gaguejou, curvando-se repetidamente. Ela é desajeitada. Ela é nova. Eu a farei ser disciplinada imediatamente. Ela arruinou um terno de $4.000. Lorenzo cuspiu, olhando para Chloe, que já havia se ajoelhado, pegando silenciosamente os cacos de vidro com as mãos nuas. Olha para ela, patética, como um rato correndo no lixo. Ajoelhe-se e esfregue o chão, Chloe, ordenou Arabella, sua voz tremendo.
Use seu avental. Limpe agora. Uma risada cruel ecoou dos elites ao redor. As esposas dos mafiosos cobriram a boca, rindo do espetáculo humilhante. Cuidado, Lorenzo! Provocou o senador Hayes, girando seu Scott. Não deixe a empregada arranhar seus sapatos brilhantes enquanto ela está lá embaixo rastejando. Ela tem sorte de eu não quebrar os dedos dela por isso, Lorenzo rosnou, intencionalmente dando um passo mais perto para que a ponta de seu sapato ficasse a centímetros da mão de Chloe. Chloe manteve a cabeça baixa. A ponta afiada de uma taça de cristal cortou seu dedo indicador, formando uma gota brilhante de sangue. Mas ela não vacilou. Seu rosto permaneceu uma máscara de pura indiferença estoica. Enquanto ela esfregava o champanhe do mármore com o avental, sua mente se desvinculava da humilhação. Que riam, pensou ela. Que zombem da serva. De repente, um silêncio pesado e sufocante caiu sobre o grande salão. O riso morreu na garganta da elite. O quarteto de cordas no canto parou abruptamente de tocar. As pesadas portas de mogno na entrada se abriram. Perto no limiar estava Nicholas Moretti. Nicholas era o rei indiscutível do sindicato da Costa Leste. Aos 32 anos, ele havia desmantelado implacavelmente as antigas famílias criminosas, consolidando o poder com uma eficiência fria e aterrorizante. Ele era um homem impressionante com traços aristocráticos aguçados, olhos escuros penetrantes que não perdiam nada e uma mandíbula esculpida em granito. Mas era sua aura que realmente comandava a sala. Um perigo magnético arrepiante que fazia até os assassinos mais endurecidos na sala prenderem a respiração. Ele não apenas entrava em uma sala, ele a possuía. Flanqueado por seu subchefe fortemente armado, Enzo Cortés, Nicholas desceu a grande escadaria. Lorenzo Costa imediatamente perdeu sua bravata. Ele deu um passo apressado para trás de Chloe, de repente ansioso para parecer apresentável. O senador Hayes endireitou a gravata, pingos de suor formando-se em sua testa. Enquanto Nicholas passava pelo lounge rebaixado, seu olhar frio varreu a multidão. Por uma fração de segundo, seus olhos caíram sobre a garota ajoelhada, esfregando o chão em meio aos cacos de vidro. Chloe manteve a cabeça baixa, seu cabelo escuro protegendo seu rosto, mas ela sentiu o peso de seu olhar. Parecia uma pressão física contra sua pele. Nicholas não parou. Ele passou por eles, direto para o escritório privado no segundo andar. Mas naquele momento fugaz, algo mudou no ar. Limpe isso e suma da minha vista. Arabella sibilou no ouvido de Chloe, puxando-a rudemente para cima assim que Nicholas foi embora. Você está dispensada do serviço de chão. Vá para a ala leste e lustre a prataria na sala escura. Se eu a vir aqui novamente, eu mesma a matarei. Chloe assentiu meekly, enrolando um pequeno guardanapo em seu dedo sangrando. Enquanto ela se afastava, os sussurros zombeteiros a seguiam para as sombras. Eles pensavam que ela estava quebrada. Eles pensavam que ela era fraca. Mas sob seu avental, firmemente preso contra sua caixa torácica, havia uma cicatriz, uma marca de queimadura irregular em forma de estrela, o inconfundível brasão da família de Lupi, a mais antiga e temida sindicato de assassinos da Europa. Um sindicato que foi reduzido a cinzas 5 anos atrás, deixando apenas uma sobrevivente, a serva. O escritório do segundo andar era um contraste gritante com o barulho e a vivacidade do baile abaixo. Estava fracamente iluminado, com cheiro de couro velho e Scott envelhecido. Nicholas Moretti estava perto da janela do chão ao teto, olhando para a neve que caía sobre a mansão expansiva. Parecia exausto, embora sua postura permanecesse rígida. Atrás dele, Enzo Cortés revisava uma pasta grossa de Manila. Os carregamentos de Palermo foram garantidos, chefe, disse Enzo, sua voz rouca quebrando o silêncio. Mas os russos estão ousados. Os homens de Victor foram avistados perto dos docas novamente. Eles estão procurando por uma fraqueza. Que procurem, respondeu Nicholas, sua voz um murmúrio baixo e ressonante. Se saírem da linha, cortamos a mão que se estende. E quanto à outra questão? Enzo suspirou, fechando a pasta. Nicholas, já se passaram 5 anos. Percorremos todos os cantos da Europa, corrompemos agentes da Interpol, torturamos intermediários e perseguimos fantasmas.
O anjo de Palermo é um mito, ou ela está morta. Nicholas virou-se bruscamente, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Ela não é um mito, Enzo. E ela não está morta. Ele alcançou o bolso do colete sob medida e puxou um isqueiro pesado e prateado, tarnixido. Estava profundamente arranhado, coberto de sangue seco e carbonizado, que Nicholas se recusou a ter limpo. 5 anos atrás, antes de Nicholas ser um rei, ele era um alvo. Os rivais de seu pai o emboscaram em um beco estreito em Palermo, Sicília. Ele havia levado 2 tiros, sangrando nas pedras, cercado por 6 matadores armados. Ele havia fechado os olhos, aceitando a morte. Então as sombras se moveram. Ele não viu o rosto dela. Ele viu apenas um borrão de movimento, uma sombra movendo-se com uma graça letal e aterrorizante. Em menos de 30 segundos, os 6 matadores estavam mortos, despachados com precisão cirúrgica. A estranha se ajoelhou ao lado de Nicholas, suas mãos se movendo rapidamente para estancar o sangramento. Ela salvou sua vida, o tirou da beira do abismo e desapareceu na noite antes que seus homens chegassem. Tudo o que ela deixou para trás foi este isqueiro de prata caído no caos. Ela salvou minha vida, Enzo, disse Nicholas. Mais importante, ela luta com o estilo dos Lupi. Se ela for a última linhagem sobrevivente do Império Rossi, ela detém a chave para todo o submundo europeu. Quem a controlar, controla o velho país. Nicholas apertou o isqueiro. Eu a encontrarei. No andar de baixo, na ala leste deserta da mansão, Chloe estava na despensa fracamente iluminada, polindo mecanicamente grandes travessas de prata. O movimento rítmico era calmante, permitindo que sua mente vagasse de volta para a vida tranquila que ela havia construído. 2 anos ela interpretou o papel de Chloe Hastings. 2 anos de engolir orgulho, suportar abuso e se esconder à vista de todos. Era a única maneira de ficar fora do radar dos sindicatos globais que caçavam o último Rossi. A porta pesada de carvalho da despensa rangeu, quebrando sua concentração. Chloe não se virou, mas seus sentidos se aguçaram instantaneamente. O cheiro de álcool rançoso, colônia barata e adrenalina agressiva encheu o pequeno espaço. Ora, ora, ora! Olha o que o gato trouxe! Uma voz arrastada ecoou. Era Lorenzo Costa. Ele havia escapado da festa, claramente querendo desabafar a frustração de sua humilhação anterior. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a com um clique pesado. Você me envergonhou lá fora, ratinho. Lorenzo rosnou, aproximando-se. Fez parecer um idiota na frente do senador Reis. Na frente do chefe. Eu pedi desculpas, senhor, disse Chloe, mantendo sua voz trêmula e submissa. Ela manteve as costas para ele, ainda segurando uma travessa de prata. Não acontecerá novamente. Que raios não acontecerá? Lorenzo rosnou. Ele estendeu a mão e a agarrou rudemente pelo ombro, virando-a. Você vai se ajoelhar agora mesmo e vai implorar por meu perdão, bem devagar. Chloe olhou para ele, seus olhos escuros arregalados, fingindo terror, mas internamente ela estava calculando. Lorenzo pesava cerca de 100 quilos. Ela estava bêbado. Seu equilíbrio estava inteiramente em seu pé direito. Sua guarda estava completamente baixa. Por favor, Sr. Costa, Chloe sussurrou. Deixe-me voltar ao trabalho. Eu disse de joelhos. Lorenzo latiu, levantando uma mão pesada para golpeá-la no rosto. O tapa nunca a atingiu. Em uma fração de segundo, a empregada aterrorizada desapareceu. A mão esquerda de Chloe subiu, seus dedos agarrando o pulso de Lorenzo com a força esmagadora de uma morsa. Lorenzo congelou, seu cérebro bêbado lutando para processar por que seu braço havia parado de se mover. Ele olhou em seus olhos. A empregada submissa e assustada se foi. Em seu lugar estava um predador de ponta. Seu olhar era frio, vazio e totalmente aterrorizante. O quê? Lorenzo começou a dizer, tentando puxar o braço. Ele não conseguiu. Parecia que seu pulso estava pregado em uma viga de aço. Chloe não falou. Ela se moveu. Com um giro de seus quadris, ela hiperestendeu o cotovelo de Lorenzo, forçando um gemido de dor de sua garganta. Antes que ele pudesse gritar, ela cravou o calcanhar da palma da mão direita no centro de seu ombro. Um golpe nervoso altamente preciso, conhecido apenas pelos assassinos de elite do velho mundo.
Os olhos de Lorenzo rolaram para trás em suas cabeças. O choque no sistema nervoso foi instantâneo. Suas pernas dobraram sob ele como papel molhado e ele desabou em direção ao chão. Chloe o pegou silenciosamente, abaixando seu corpo pesado nas telhas, sem fazer um único som. Ela o arranjou para parecer como se tivesse simplesmente desmaiado de embriaguez, apoiando-o contra as prateleiras da despensa. Ela soltou o ar lentamente, sua frequência cardíaca nunca tendo ultrapassado o repouso. Ela alisou seu avental branco engomado, pegou seu pano de polimento e a bandeja de prata. Assim que ela se virou para sair, uma voz fria falou das sombras do corredor do lado de fora da porta envidraçada. Um golpe no plexo braquial, executado com perfeição. Chloe congelou. O sangue em suas veias virou gelo. Ela se virou lentamente. Parado no corredor escuro, observando-a através da janela da despensa, estava Nicholas Moretti. Nicholas empurrou lentamente a porta, seus olhos fixos na empregada. Ele entrou na despensa, olhando para o capanga massivo, deitado inconsciente no chão. Então de volta para Chloe. Pela primeira vez em 5 anos, o coração de Nicholas martelava em seu peito. Ele olhou para a maneira como ela estava de pé, equilibrada, peso perfeitamente distribuído, segurando uma bandeja de prata, não como uma serva, mas como um escudo. Uma empregada que derruba um capanga de 100 quilos em silêncio. Quem é você? Nicholas murmurou, dando um passo lento em direção a ela. Seus olhos escuros queimavam com uma mistura perigosa de suspeita e admiração. Chloe baixou a cabeça, imediatamente revertendo para sua persona submissa. Eu não sei do que o senhor está falando. Ele bebeu demais. Ele escorregou e caiu. Nicholas bufou baixinho, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Ele se aproximou, pairando sobre ela. A proximidade era sufocante. Ele estendeu a mão, sua mão enluvada em couro agarrando suavemente seu queixo, forçando-a a olhar para cima e encontrar seu olhar. Não minta para mim, sussurrou Nicholas, seu polegar roçando levemente a lateral de sua mandíbula. Eu conheço essa técnica. Eu só a vi uma vez antes. 5 anos atrás em Palermo. A respiração de Chloe engasgou. Ela manteve o rosto em branco, mas dentro das paredes de sua vida perfeitamente construída estavam desmoronando. Os olhos de Nicholas a procuraram, desesperados para encontrar a verdade escondida em suas profundezas. Ele alcançou o bolso e lentamente tirou o isqueiro prateado tarnixido, segurando-o entre eles. É seu? Ele perguntou, sua voz mal um sopro. Chloe encarou o isqueiro. O emblema de sua família caída estava arranhado na lateral. O mesmo item que ela havia perdido na noite em que ele a salvou. O silêncio na despensa era ensurdecedor. A garota invisível não era mais invisível. A despensa estava tão quieta que Chloe podia ouvir a batida errática do caro relógio Patek Philippe de Nicholas. Ela olhou para o isqueiro de prata arranhado, a âncora física de um passado que ela havia enterrado sob goma e submissão. Eu não sei o que é isso, senhor. Chloe mentiu suavemente, sua voz um sussurro perfeito e trêmulo. Ela deu um passo para trás, batendo na borda da prateleira de metal. E eu o encontrei enquanto limpava o lounge VIP. Eu pretendia entregá-lo a Arabella. Os olhos de Nicholas escureceram. Ele se aproximou, apagando a distância entre eles. O cheiro de pólvora e bourbon caro a envolveu. Você acha que sou um tolo? Ela murmurou, sua voz com um toque perigoso. Eu caço o fantasma de Palermo por meio década. Eu conheço as assinaturas do Sindicato Rossi e conheço os olhos de um assassino. Chloe baixou o olhar, deixando uma única lágrima escorrer pelo seu rosto. Por favor, o senhor está me assustando. Sou apenas uma serva. Nicholas a estudou, uma mistura de frustração e intensa fascinação se agitando em seu peito. Ele estendeu a mão novamente, mas antes que seus dedos pudessem roçar sua pele, o mundo explodiu. Uma onda de choque ensurdecedora abalou as paredes, a fundação da mansão Astor. O vidro pesado da janela da despensa estilhaçou para dentro, chovendo cacos cristalinos sobre o chão. A energia foi cortada instantaneamente, mergulhando a mansão em escuridão absoluta e sufocante. Acima deles, a sinfonia caótica de tiros automáticos irrompeu. O sindicato russo. Viktor Vulov,
não havia enviado apenas batedores. Ele havia lançado um cerco em larga escala ao baile de inverno. Os instintos de Nicholas se aguçaram. Ele alcançou a bereta embainhada em suas costelas, mas antes que pudesse sacar a arma, 2 mercenários fortemente armados chutaram a porta quebrada da despensa. Os feixes de seus fuzis táticos varreram a escuridão, travando no peito de Nicholas. Moretti! Um deles latiu em um sotaque grosso e brutal. Nicholas se preparou para o impacto, sabendo que estava uma fração de segundo atrasado, mas Chloe já estava se movendo. A empregada aterrorizada desapareceu, substituída pelo predador de ponta nascido da linhagem da família de Lupe. Com fluidez aterradora, ela pegou a pesada bandeja de prata que havia deixado cair. Ela girou, arremessando o pesado disco de prata pelo ar com a precisão de uma lâmina de guilhotina. Ele atingiu o primeiro mercenário bem na garganta, esmagando sua traqueia com um estalo horripilante. Enquanto o homem largava o fuzil, Chloe fechou a distância. Ela deslizou pelo chão coberto de vidro, pegando a arma que caía antes que ela atingisse as telhas. Em um único movimento contínuo, ela rolou de costas, mirou e apertou o gatilho 2 vezes. Pop! Pop! O segundo mercenário desabou, 2 balas silenciadas, encontrando instantaneamente a brecha em sua armadura tática. O silêncio retornou à despensa, quebrado apenas pelos gritos distantes ecoando do grande salão. Nicholas ficou congelado no escuro, sua mão ainda pousada em sua arma semi-sacada. Ele encarou a garota no avental de empregada manchado de sangue. Ela se levantou lentamente, ejetando o carregador do fuzil capturado para verificar a contagem de munição com eficiência fria e praticada. Ela o recolocou, seu rosto uma máscara ilegível de calma letal. Eu lhe disse, Nicholas sussurrou, sua voz tremendo com uma mistura aterradora de adrenalina e admiração. Você não é uma serva. Chloe finalmente o olhou. A fachada havia sumido. Seus olhos escuros queimavam com o antigo e frio fogo do Império Rossi. Temos 3 minutos antes que as equipes de invasão de Vulov bloqueiem o perímetro, disse ela, sua voz comandando, desprovida de qualquer calor. Se você quiser viver, Moretti, você me segue. Ela saiu para o corredor caótico, Nicholas logo atrás dela. A mansão havia se tornado uma zona de guerra. O ar estava denso com fumaça e o cheiro metálico de sangue. Enquanto eles se moviam pelas sombras da ala leste, encontraram 3 capangas Brata. Nicholas finalmente viu o anjo de Palermo em seu verdadeiro elemento. Ela era um fantasma, uma dançarina letal executando uma coreografia de morte. Ela não dependia de força bruta. Ela usava o ambiente, a escuridão e precisão aterradora. Ela desarmou um homem com um estalo em seu pulso, cravou uma faca tática na clavícula de outro e usou o terceiro como um escudo humano contra o fogo inimigo. Ela protegeu Nicholas com uma devoção feroz e inabalável à missão de sobrevivência. Quantos homens Vulov trouxe? Chloe perguntou, parando atrás de um pilar de mármore enquanto passos pesadamente armados ecoavam acima deles. Pelo menos 40, respondeu Nicholas, ejetando um carregador vazio de sua bereta. Ele olhou para ela, o peito arfando. Eles querem exterminar toda a liderança da costa leste em uma noite. Então cortamos a cabeça da serpente, disse Chloe, seus olhos fixos na grande escadaria que levava ao salão principal. Vulov está lá dentro. Eu conheço as táticas dele. Ele vai querer executar os senadores e os capos publicamente para estabelecer domínio. Nicholas agarrou o braço dela antes que ela pudesse se mover. Sarafina. Ela congelou. Era a primeira vez que ouvia seu verdadeiro nome falado em voz alta em 5 anos. Sarafina Rossi. Eu sou Nicholas Moretti. Ele jurou, sua voz caindo para um sussurro feroz. E juro por meu sangue. Se sairmos daqui hoje à noite, ninguém mais irá forçá-la a se esconder. Sarafina olhou para o rei da máfia. Um leve sorriso afiado como navalha tocou seus lábios. Tente acompanhar, Nicholas. O grande salão era uma cena de terror opulento. A elite do submundo, bilionários, políticos corruptos e chefes de cartel estavam de joelhos, mãos dadas atrás da cabeça. O senador Richard Hayes chorava abertamente, seu caro smoking encharcado de champanhe derramado e medo. Perto dali, Arabella,
A tirânica chefe de pessoal encolhia-se atrás de uma mesa de banquete virada, tremendo como uma folha. No centro da sala estava Viktor Vulov. O gigante russo andava como um urso enjaulado, um pesado revólver na mão. Onde está Moretti? Viktor rugiu, chutando uma bandeja de prata pelo chão. Tragam-no para mim, ou começarei a atirar nas cabeças de seus preciosos políticos. Ele agarrou o senador Reis pela gola, pressionando o cano do revólver em sua têmpora. A multidão ofegou. Mulheres gritaram. Faça isso! Uma voz calma e gelada ecoou das sombras da grande varanda. Viktor congelou, seus homens instantaneamente levantando seus fuzis na direção do som. Pisando na fraca luz da lua que filtrava pelo claraboia, estava a empregada, seu uniforme preto e branco rasgado e manchado de carmesim. Ela segurava um fuzil tático silenciado em uma mão, apoiando-o casualmente em seu ombro. Para os convidados aterrorizados abaixo, a visão era incompreensível. Arabella ofegou, seus olhos saltando. Chloe! Arabella gritou histericamente. O que você está fazendo? Abaixe-se! Sua garota estúpida! Serafina nem sequer olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em Viktor. Solte-o, Vulov. A voz de Nicholas ecoou enquanto ele saía das sombras para ficar ao lado dela, sua arma sacada. Moretti, Viktor zombou, empurrando o senador para o lado. Você se esconde atrás de uma pequena empregada. Patético. Ela não é uma empregada, disse Nicholas, um sorriso cruel e triunfante se espalhando por seu rosto. Antes que Viktor pudesse processar as palavras, Serafina se moveu. Ela saltou sobre a grade da varanda, caindo 6 metros no centro do salão principal. Ela aterrissou com um baque pesado e estrondoso, executando uma rolagem tática perfeita que a trouxe para a frente dos guardas de elite de Viktor. O massacre durou menos de 40 segundos. Foi uma exibição de combate tão brutal, tão aterrorizantemente eficiente, que os mafiosos endurecidos na sala só podiam assistir em silêncio atordoado. Serafina desmantelou os homens de Viktor com golpes cirúrgicos, usando o próprio impulso deles contra eles. Ela se moveu através do tiroteio como chuva, intocada, um espectro de vingança. Quando a poeira baixou, Viktor Vulov jazia no chão de mármore, ofegando por ar. Uma faca de estaca prateada cravada em seu ombro, ancorando-o ao chão. Serafina ficou sobre ele, o peito subindo e descendo ritmicamente. Ela largou o fuzil vazio. O salão estava em silêncio mortal. O único som era o crepitar de um pequeno fogo queimando na lareira. Arabella espiou lentamente por cima da mesa, seu rosto completamente sem cor. Lorenzo Costa, que acabara de tropeçar no salão, agarrando o ombro deslocado, olhou com horror puro e incontido para a mulher que ele havia tentado humilhar na despensa. Nicola desceu a escada lentamente. Seus homens, que finalmente haviam rompido o perímetro, inundaram a sala, garantindo os russos sobreviventes. Mas Nicholas não olhou para seus soldados. Ele não olhou para os elites trêmulos. Ele caminhou direto para Serafina. Chloe, Arabella gaguejou, saindo de seu esconderijo, sua voz tremendo, mas ainda tentando se apegar à sua autoridade. O quê? O que você fez? Você precisa limpar isso, Sr. Moretti. Essa garota está desequilibrada. Silêncio! Nicholas rugiu. Sua voz rachou como um chicote, ecoando pelos tetos abobadados. Arabella fechou a boca, soluçando enquanto encolhia para trás. Nicholas parou a 1 metro de Serafina. Todo o submundo estava assistindo. O homem mais temido da costa leste, um homem que não se curvava a nenhum governo, a nenhum cartel e a nenhum deus, encarou a empregada ensanguentada. Então, o impensável aconteceu. Nicholas Moretti, o rei do sindicato, desenganchou seu coldre. Ele sacou sua bereta incrustada de ouro, virou-a e a ofereceu pelo cano. Lentamente, deliberadamente, ele se ajoelhou. Um suspiro coletivo sugou o ar da sala. Senador Richard Hayes deixou a mandíbula cair. Lorenzo tropeçou para trás, seu rosto ficando cinza pálido ao perceber a magnitude de seu erro anterior. Por 5 anos, o trono do velho mundo ficou vazio, disse Nicholas, sua voz carregando o peso de reverência absoluta. Ele manteve a cabeça baixa, oferecendo a arma a ela. Eles zombaram de você esta noite.
Eles a trataram como sujeira sob seus sapatos. Mas eu sei quem você é. Ele levantou o olhar, seus olhos escuros encontrando os dela. Você é Sarafina Rossi, a última herdeira da família Dupi, o anjo de Palermo. A voz de Nicholas ressoou, selando sua identidade nos anais da história. Você salvou minha vida e salvou meu império. Meus homens, minha riqueza e minha lealdade absoluta são seus. Comande-me, capo de capi, chefe dos chefes. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso com a percepção das marés de poder em mudança. A elite que riu dela, que exigiu que ela lavasse o chão, agora olhava para o chão, aterrorizada em fazer contato visual com a rainha que eles haviam desprezado. Sarafina olhou para o rei ajoelhado. Ela olhou para Lorenzo, que parecia que estava prestes a vomitar de medo, e Arabella, que estava chorando silenciosamente de terror. Ela estendeu a mão e pegou a arma da mão de Nicholas. Levante-se, Nicholas. Sarafina comandou, sua voz não mais um sussurro, mas um decreto. Enquanto Nicholas se levantava, tomando seu lugar à sua direita, Sarafina virou seu olhar frio e implacável para a multidão aterrorizada. A garota invisível se foi para sempre. A rainha havia retornado ao seu trono e o submundo nunca mais seria o mesmo. Se você foi cativado pela transformação épica de Sarafina, de uma serva ridicularizada à rainha indiscutível do submundo, você não vai querer perder nossa próxima história. Aperte o botão de curtir se você amou a reviravolta dramática. Compartilhe esta história com amantes de romance e drama de máfia e inscreva-se em nosso canal para mais histórias emocionantes e de alto risco entregues diretamente a você. Toque o sininho de notificação para nunca perder um capítulo.